Olá, olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos. A live de hoje vai falar sobre crianças índigo, cristal, diamante. Será que isso realmente existe? Oi, Rô, seja muito bem-vindo. Será que isso realmente existe? Ou será que é uma fuga aí dos pais para sair de certos problemas ou transtornos como TDAH, TOD e outros mais. Será que realmente tudo é um fator de energia ou será que tem algo a mais que a gente está deixando escapar sobre isso? Na verdade, a live de hoje é continuidade do assunto, do tema que nós conversamos um pouquinho na semana passada e aí tinha muita coisa. Eu quis trazer esse tema nessa semana. É importante a gente entender que hoje existe, quem trabalha na área de educação infantil principalmente, tá? Tem notado muito problemas de comportamento dentro de sala de aula. Aí existem pessoas que no desconhecimento, que eu chamo ignorância do verbo ignorar o assunto, né? Não julgando, mas é uma ignorância. Espera só um momentinho, pessoal, eu vou deixar o Gui chegou para ele participar. Aliás, ele é hoje peça fundamental aqui na nossa live com as crianças especiais, né, com necessidades diferenciadas, com energia diferenciada. Olá! Seja bem-vindo, Ah, muito boa noite. Deixa eu só ajustar um pouquinho tá. aqui. Perdão o atraso, né? Um minutinho. Relaxa, relaxa, tranquilíssimo. Eu estava iniciando aqui falando um pouquinho do tema do assunto, crianças índigo, cristal, diamante, né? Eu quero trazer a explicação um pouquinho a respeito de cada uma dessas denominações. E eu estava dando uma palhinha falando a respeito de hoje, quem trabalha na área de educação, né? Você é um Uhum. professor e que lida com crianças, em especial crianças, tem um desafio muito grande, né? Que é lidar com crianças que têm necessidades diferenciadas. Então eu quero fazer uma ligação. Por quê? Porque quando fizemos a identificação, né, foi ao longo dos anos rotulado esses termos, é criança índigo, é criança cristal, agora criança diamante. Muitos psicólogos, psiquiatras, estudiosos, vêm muito veementemente revoltados com a situação, com esses termos, com essa terminologia, dizer que isso é fuga dos pais, de dizer que o seu filho é diferente, é índigo, é cristal, é por isso que ele é daquele jeito, né? E eles dizem até que podemos cair no risco de não diagnosticar problemas, transtornos, né, emocionais, neurológicos, logo cedo, por estar acreditando nessas energias. Então, o que eu quero justamente é trazer uma visão séria a respeito disso, até que ponto as características dessas crianças realmente é algo que devemos rotular como sendo índigo, cristal e diamante, e até que ponto essas crianças elas realmente somente são fruto de um transtorno e que merecem uma atenção diferenciada, tá? Então eu quero trazer um pouquinho sobre isso, vai ser bem importante, e depois eu quero também o seu testemunho sobre como você lida com toda essa dinâmica aí dentro de sala de aula, tá? Você lida com os pequenos, então é bem importante. Vamos lá. Primeiro, o primeiro termo que a gente ouviu falar em internet, tivemos o conhecimento, é a respeito de criança índigo. O que é, afinal de contas, a criança índigo? Primeiro ponto, todos esses termos se referem a indivíduos, crianças, que são extremamente sensíveis. Todas elas, de certo modo, empatas. Então, começaram a se observar diferenças entre essas crianças e começaram -se a observar que um grande número de crianças nasciam mais ou menos com aquele padrão. Eu trouxe até alguns pontos aqui com nome de
de pessoas importantes que fizeram estudo, nome de livro, até para ficar como base para quem tiver interesse, quiser. A denominação criança índigo, ela foi originária de uma parapsicóloga, ela era sinestésica e psíquica, Nancy Ann Tape, por volta dos anos 70. Em 82, Tape publicou o livro Entendendo Sua Vida Através da Cor. Veja, ela por ter a capacidade sinestésica de ver a aura psíquica e sinestésica, de ver a aura dos indivíduos, ela começou a observar que a grande parte das crianças nos anos 60, final dos anos 60, anos 70, começaram a nascer com a aura de cor índigo. E a característica dessas crianças era uma empatia muito grande. Naturalmente, elas tinham a capacidade de sentir o que o outro estava sentindo. Então, aquele perfil de criança que, assim, pequenininho, 3 anos, 4 aninhos, essa criança, ela quando... Oi, Eli, seja bem-vinda. Jaque, seja bem-vinda. E todos os outros que estão entrando, eu estou aqui falando, não estou vendo. Gratidão pela participação de vocês. O perfil da criança índigo é o perfil de uma criança extremamente amorosa. Ela trabalha com o chakra cardíaco. É a criança que, se ela vê um bichinho doente, se ela vê um coleguinha doente, ela fica extremamente comovida com aquilo. E instintivamente, mesmo bem pequenininha, essa criança vai lá e vai ficar do lado desse coleguinha que não tá bom. Ela vai ficar do lado desse animalzinho que tá adoentado. Ela tem esse amor muito grande. Ela tem essa sensibilidade muito grande. E são crianças com despertas para toda essa área da cura. Quando nós usamos aqui o termo cura, é cura a nível do energético. Então, elas gostam de ter necessidade de fazer o bem, de ajudar, de restaurar o outro. Qual é a característica dessas crianças também? É um perfil de criança muito sensível. E por ser muito sensível, toda a dinâmica de conflito dentro do ambiente familiar é algo muito sofrido para essa criança. Ela sente muito. Então, a partir do final dos anos 60, 70, começaram a nascer muitas crianças com esse perfil. Crianças que não gostam de briga, crianças que não aguentam barulho muito alto, crianças que têm uma empatia muito grande. E o perfil foi analisado não só por essa estudiosa que eu coloquei aqui como exemplo, porque ela escreveu vários livros, foi conduzido simpósios, estudos, lá nos anos 82, 85, muita coisa rolando a respeito. E assim, essas crianças, elas têm como característica, vieram para curar o ambiente. Então, são normalmente fruto de famílias conturbadas, famílias com pais que geram conflito, pais tumultuados, pais com seus problemas, amam os seus filhos, mas tem muitos problemas acontecendo dentro da dinâmica familiar. E essas crianças, elas vêm como pacificadoras dentro desse ambiente caótico. Isso é a característica de criança índigo, com a aura índigo. As cores, para quem não tem aí muito a dinâmica e o conhecimento a respeito, as cores diz respeito a essa vibração, essa energia que está no entorno de todo ser, chamado aura. Então, quem tem sensibilidade, quem é sinestésico, consegue ver a cor, sente essa cor, tá? Aí nós temos na sequência as crianças que foram mais ou menos nos meados dos anos 2000. Crianças cristal. Essas crianças cristal, elas são extremamente semelhantes às índigo. Só que elas vêm com uma característica de acentuar essa sensibilidade. Então, essas crianças, elas têm uma pureza exagerada. E por ter essa pureza exagerada, elas têm uma dificuldade de lidar com a dor. A própria dor e a dor do outro. Crianças que nasceram com esse perfil de aura, com esse rótulo, digamos assim, de
cristal. São crianças que, conforme foram crescendo, elas tiveram toda uma dificuldade de lidar com um mundo muito embrutecido, de lidar com injustiça, lidar com mentira, lidar com falsidade, lidar com julgamento. Então, elas, diferente dos índigos, elas possuem muito mais traumas de infância do que os índigos tinham, sendo que ambos são extremamente empatas. Mas por quê? A sensibilidade veio mais alta, a frequência veio maior ainda. E também são crianças fruto de ambiente conturbado, tá? Vieram também como curadoras, só que vieram com uma energia muito elevada. Aí nós temos as crianças diamante. Elas começaram a aparecer a partir de 2012. Olha que interessante. Qual é a diferença dessa criança para as demais? Todas empáticas, todas sentindo a dor e o sofrimento do próximo. Porém, as que são rotuladas como diamante, elas já não têm essa empatia de trazer o sofrimento do outro. Elas passam, para quem vê e não tem o conhecimento, elas passam a imagem de seres frios, impessoais. Porque elas não carregam a dor do outro, elas sentem, elas têm uma vibração muito elevada, elas estão no trabalho, mas o trabalho dessas crianças a nível vibracional é transmutar o ambiente. Elas não têm mais a energia do cardíaco. Então, elas são empatas, mas um empata que tem o controle, porque a vibração é muito elevada. E por ter uma vibração muito elevada, ela tem uma diferença de sintonia com essa nossa era planetária. Então, os pais dessas crianças, a partir de 2012, muitas vezes interpretam esses filhos como assim, desconectados, desamorosos, vivem no mundo deles. Isso é o básico, tá? Agora, olha que interessante, se a gente pegar o gancho disso, esses seres que vivem no mundo deles, a gente vai fazer uma ligação direta, por exemplo, com a síndrome do espectro autista. Vive no mundo deles. Se você for fazer uma ligação com um TOD, você vai ver que são crianças que precisam de quê? Acolhimento. Se elas recebem um não, elas não sabem como lidar. Enfim, existe algo muito sutil e semelhante de todas essas crianças com os transtornos. Então, se eu coloco dessa forma, como é que nós vamos saber se nós estamos lidando somente com energias diferenciadas no núcleo planetário ou se nós estamos realmente lidando com transtornos que merecem justamente um tratamento diferenciado? Ou estamos lidando com crianças que são muito mimimi, mal educadas, como muitas pessoas dizem e rotulam, volto a dizer o que eu falei lá no início. Esse é um pré-julgamento baseado numa ignorância, de ignorar o assunto e os fatos. E é para isso que a gente traz aqui várias vertentes, para que cada um expanda aí o seu conhecimento e também pegue uma ponta dessa estrela e simplesmente desmembre isso na sua vida, na sua energia, para sentir o que é importante ou não para você a nível da verdade. Gui, você tem um questionamento, uma pergunta, por favor? Vários, mas eu vou ter que me controlar aqui. E até eu tava tentando não interromper, porque, sabe, não, eu quero ouvir mais, quero saber mais, quero ver. Boa noite, Iri. É, o, assim, Dé, o que eu, muito tempo aconteceu comigo e eu quero trazer até essa, com você, até para você dar o seu veredito, julgamento e tal, digamos assim. Muito tempo eu achei que esse tema, crianças índigos, criança cristal, criança agora diamante e tal, era uma coisa maravilhosa, fantástica, incrível. É, mas não aquele filminho da Disney, não aquela coisa hollywoodiana. Porque eu posso estar errado, mas o que eu vejo, por exemplo, até você falando assim, são pessoas com transtorno e tal. Não, ao meu ver,
Por que o transtorno? Foi uma das perguntas até do que você falou, que eu tive. Tá, elas vêm num ambiente extremamente conturbado, de pais com energeticamente, às vezes nem visualmente nem é tão, mas você vê, são pais com muita vergonha, pais com muito desespero, pais com tudo muito legal. E elas? Qual que é a função delas para elas nascer num ambiente desse jeito? Aí que para mim vem, então a gente vê muito, nossa, crianças índicos. Gente, eu comecei a perceber que assim, não é esse romantismo. É uma coisa no sentido de. Imagina o que é você ter um monte de seres iguais e de repente você coloca um diferente lá no meio. Dois, são minoria, digamos assim. São minoria. Nossa, a criança sofre muito, só que aí vem, né? O sofrimento querendo ou não, é o aprendizado. Enfim, aí entra num tema, né, dela. Enfim. Então, tudo isso eu vejo assim, parece que é uma coisa muito. É o nosso dia a dia. Aquela criança que a gente vê, nossa, que menino arteiro. Nossa, que menino frio, que menino. Que criança fria. Gente, que criança avoada, não presta atenção em nada. Gente, essa criança você precisa falar tudo, porque senão ela tá perdida, parece que tá perdida no mundo. Pois é, não é que ela tá perdida do mundo, é que ela não é do mundo. Mas ela tá aqui cumprindo um trabalho. E aí até foi uma pergunta que eu fiz essa pergunta pensando assim, essa visão, qual é a visão? Tá, ela vem para pacificar o ambiente, para transmutar o ambiente. E para ela, porque ela também sofre, ela também é moldada, sabe? Enfim, era o que eu queria dizer. Então, a gente pode pegar várias vertentes dessa sua pergunta. Se a gente for levar para o lado energético em si, essa criança automaticamente ela interage de uma forma e com uma vibração diferente. E por ela estar numa vibração diferente, a princípio não existiria sofrimento. Porque percebe? Vou dar um exemplo para que a gente entenda isso. Eu estou aqui me relacionando com você, nós estamos trocando figurinha. Aí, de repente, você se irrita com alguma coisa que eu falei, digamos, e aí você vai e me ofende verbalmente. Se eu estiver num ponto de tranquilidade, de equilíbrio, portanto, de vibração mais alta, o que você vai falar para mim é: eu posso ficar pacífica, ou eu posso falar, tchau. Mas, e continuo fazendo como se nada tivesse acontecido, porque a minha vibração está diferente da sua. O que me gera sofrimento com a sua ação? A minha reação, porque pega no meu ponto de dor. Então, em princípio, a análise que de repente essa criança sofra também por ser excluído, eu creio muito mais que existe o moldar-se um sofrimento sobre essa criança no lidar do dia a dia, um peso que ela acaba carregando por amorosidade a essa família, do que o sofrimento dela mesma. Porque eu digo para você por experiência própria, tá? De diversas coisas que foram lá rotuladas, faladas. Muitas vezes eu me doía muito mais pela dor de pais, da forma com que eles encaravam, e poderia ser diferente para eles do que para mim. Porque para mim estava tudo certo. Então eu vejo e acompanho algumas crianças e que são bem diferenciadas, e eu vejo uma tranquilidade incrível. Aí quando eu abro espaço para dialogar com elas ao nível delas, da visão e perspectiva delas, eu consigo sentir que lá está tudo tranquilo. Porque mesmo quando você pega um transtorno um pouco mais difícil de se ligar, como por exemplo TOD, né? Quando você pega, existe o exagero, mas perceba, existe aquele exagero, a criança fica nervosa, ela vai, ela bate, ela quebra. 2 segundos depois parece que é igual uma onda do mar, que ela vem, ela quebra, derruba tudo e volta numa paz. Você fala, gente, esse mar nem parece que estava furioso. Então, será que
existe dentro dessa criança o sofrimento, ou o sofrimento existe no entorno do como eu vou lidar com isso, como eu vou harmonizar isso, como eu vou... Então, a nível de vibração, eu creio que essas crianças, elas realmente vieram numa frequência diferenciada para que o trabalho aconteça e para promover a inquietação no entorno, para promover uma mudança nessa nossa sociedade planetária. Não estou falando de X, A, B, país, eu estou falando realmente planeta, mudar o olhar para permitir as pessoas serem quem elas são. Quando você vê, por exemplo, uma demonstração de violência muito grande, o que é que acontece no nosso planeta? Guerras com S, não é uma, com S, sem sentido, por um poder, e para quê? Poder para quê? Então, veja, elas só estão vibrando na frequência que o planeta está emanando. Elas estão ali interagindo. Então, eu realmente vejo dessa forma. Tem algumas perguntas, não tem? Ou são colocações? Você que estava Na colocando. verdade, são colocações e bem interessantes da Natália Vitória, que ela estava até falando sim, né, concordando com o que a gente está falando, concordo. Eu tenho uma filha autista e eu fiquei assustado no início. Hoje agradeço porque me fez mudar. E por causa disso, eu passei cuidado espiritual. Maior exemplo. A criança tá lá, né, Bé? Tá lá, fazendo o trabalho dela. De repente explode, estoura, porque é muita coisa, enfim e tal. Mas tá lá, fazendo o trabalhinho dela. E isso Exato, vai movimentando, né? exato. E aí ela Por quê? completou a Porque mudança mesmo. não, total mudança é o Nathalie, né? Eu creio que é isso o nome, Vitória. Mas enfim, na verdade, assim, olha, dá para a gente ver através disso, do seu relato, a bênção que é, né? A bênção que é. Porque muitas vezes a gente está na vida aí muito, o termo que eu gosto de usar, distraído. Distraído, vivendo. E de repente vem uma situação pontual dentro da nossa família, que é o nosso núcleo mais importante, o que gera maior transformação realmente, e pega no ponto de dor. Começa aquele questionamento: por quê? Por que eu? Né? Por que comigo? Então você vai buscar a resposta para aquilo dentre tantas pessoas, porque aqui você ama infinitamente aquele filho, mas você quer um entendimento, não só um entendimento do que é a situação, do que é como lidar com esse serzinho, tá? Mas além disso, você quer um entendimento do porquê. O que está acontecendo dentro da minha família que precisou manifestar isso. E aí eu creio que na sua busca você descobriu que não é uma questão do porquê eu, é uma questão que a vida é muito dinâmica, o mundo tem um propósito muito lindo, tudo está muito encaixado e com certeza absoluta você sempre foi, mesmo quando você não sabia, uma mãe extremamente preparada para lidar com esse ser. Por isso que veio para você. Porque exatamente você foi só o gatilho para você acordar do potencial infinito que você tem. E com certeza, esse filho, essa filha, fez você subir várias escadinhas no seu processo de evolução. Então, são bênçãos, realmente são bênçãos. É uma questão da gente olhar, entender, entender com essa amorosidade e com a profundidade que essa vibração diferenciada desses seres necessita. Porque existe um rótulo quando a gente fala, ai, meu filho, meu neto é índio, é cristal, é blue, pensa que é como você falou, ai, nossa, fogos e artifícios, lindo, maravilhoso. Não é só a glória, não é só a beleza, porque toda a sensibilidade é como assim, ah, eu quero fazer uma projeção astral, porque eu quero dormir hoje, sair, ir lá para o espaço e ver um monte de coisa colorida. O que acontece? Você acha que é somente isso, mas não é. A sensibilidade de você poder deslocar sua aura do corpo e ter visões além dessa materialidade, por exemplo, é extremamente sério. E não existe uma energia diferenciada somente para diversão. Porque assim, o Criador ele não deu um dom ou uma energia vibracional diferenciada para os seres
para que eles ficassem aqui se divertindo, que nem um parque de diversões não é esse o propósito. Existe todo um trabalho a ser feito. Existe todo um porquê nesse alinhamento do planeta, tá? Então, tudo muito encaixado. Tamires, querida, seja bem-vinda. É, a, eu, Nathalie Vitória, fez até um comentário. Caramba, bem intensa essa live. Porque o tema é bem profundo. E assim, a gente tem que estar preparado realmente para essa bênção que está aí. Hoje, É a falando com os 5D, né? professores, exato, é a quinta dimensão. Então, assim, os profissionais, eles precisam, o que está na linha de frente, né? Lidando primeiro com os pequenininhos. E também não são só, minha visão, tá? Não só os profissionais da área de educação, mas também os profissionais da área médica, pediatra, precisam ter uma visão diferenciada. Precisam não só estudar quais são as síndromes, porque é aí que eu quero colocar o ponto, tá? Porque existe, ó, tem um ponto aqui, lá atrás, acho que foi em 2009, que teve um boom dos estudos do TDAH e várias outras síndromes, tá? E aí tem um psicólogo, Russell Barkley, que ele comentou assim, essas terminologias, eu quis até trazer a frase, índigo e cristal, que surgiram nesse movimento nova era, que não tem evidências totalmente comprovadas, atrasam a identificação dos problemas desses transtornos mentais. Esse psicólogo disse isso. Veja, aí eu quero um parênteses aqui. Eu vejo o entendimento de tudo que acontece a nível do mental, emocional e até do físico, tá? Quem está acompanhando direto nosso trabalho sabe que tudo que vem primeiro desse energético vai para o emocional, somatiza no mental e vai cair no físico. Isso é a sequência, é natural isso, tá? Mas eu vejo que nós temos que ter um andar paralelo das coisas. Não é pelo fato de eu sentir e identificar que o meu filho ou o meu neto, ele tem uma vibração diferenciada, ele tem uma frequência, nossa, mas ele tem um olhar, ele é muito mais inteligente, ele pensa diferente, ele age diferente, ele não obedece às coisas que a gente fala, parece que ele está lá no mundo dele, enfim, você começa a observar isso. Então, é índigo, é cristal, é diamante, tá? Mas isso, a meu ver, tá? Como profissional, isso, a meu ver, é para você ter uma forma mais ampla de lidar com a situação. Porque aí, quando você está preparando os profissionais e preparando os pais para lidar com essas crianças, você tem que dar o suporte do conhecimento de quais são as características dessa criança, o que ela necessita, para que você lide com ela, você vai mudar a sua forma de se comunicar com esse filho. Você não vai fazer o seu filho se comunicar com você. Não, você tem que me obedecer, você tem que olhar para a mamãe, você tem. Não, você que vai aprender a como entrar no nível de vibração dele, ou seja, se adaptar à realidade dele. É isso. Por isso que a gente fala que ele veio para te transformar, veio para transformar o planeta. É isso. Não tem como você ficar brigando para que não, porque para mim, né, vamos dizer, a pessoa que ainda está no padrão mais antigo fala não é normal. E o que é normal? Normal numa determinada época, num período. Agora é outra normalidade. Temos que ter a mente aberta para entender isso, esse entendimento. Então você tem que preparar os profissionais, os pais. Para o quê? Para lidar como eu vou interagir de forma realmente científica com essas crianças que eu sei que não são um problema, são uma vibração mais elevada, diferente daquela que eu estou acostumada, porque eu vim de uma outra geração. Simples assim. É esse andar paralelo para que você dê o melhor que você pode para preparar esses seres para justamente administrar esse nosso planeta. E de uma forma, eu intenciono e tenho certeza que será infinitamente melhor do que nós administramos.
Simples assim. Tem perguntas, tem questionamento, por favor? Uma muito, muito interessante. Ó, nossa, tem bastante comentário aqui também, né? Até complementando uma coisa, isso que você falou, eu também vejo muitas pessoas falando assim, esse mundo acha na mão, muita gente fala assim pra mim, esse mundo na mão dessas crianças tá acabado. Falo, penso comigo, não falo, graças a Deus. Vai ser outro, não vai ser igual. Exato. Porque É. não encaixa mais. Até dentro da minha área de atuação, de educação, tem muita coisa que eu falo, não dá mais para ser desse jeito. Eu só não sei como tem que ser, mas não dá mais para ser desse jeito, sabe? Aí o Rô fez uma pergunta, daí que eu acho que para todas as mães e pais até que assistirem ou que estejam assistindo essa live é a maior. Até a parte que eu vou até complementar. O Rô falou assim, ó, Deb, e como as medicações podem ajudar essas crianças? Na hora que você, por exemplo, falou assim, daquele psicólogo que diz que retarda o tratamento, o diagnóstico adequado e tudo mais, enfim, pensei assim comigo. Muitas pessoas, eu vejo assim, eu tenho casos de que eu sei de aluninhas que eram medicados e tiveram que parar porque estavam com 7 anos, 8 anos, 9 anos entrando em cirrose hepática por causa de medicamento. E muitas mães, não estou falando isso para falar, sou contra medicamento. Eu sei que isso gera o questionamento das mães de falar assim, então ele é cristal. Eu tenho que entender o jeito dele. Ele não vou dar remédio porque eu sou contra e tal. E aí, Dé, qual o equilíbrio? Qual o científico e o energético disso? Ari, a especial Ariane, falou: quando a criança é diagnosticada com TDAH, deve dar a medicação. Mais um tema sobre isso, né? Mais uma abordagem sobre isso. Eu acho isso um ponto crucial. Qual que o equilíbrio mesmo? Primeiro ponto, sempre, se existe um diagnóstico, uma percepção, mesmo que ainda não tenha um diagnóstico, uma percepção do seu filho, a criança, ela ser diferenciada daquilo que você está habitualmente acostumado, tá? Existe aí um comportamento, um temperamento, algo que você vê que realmente gera um certo dificuldade de lidar, dificuldade dentro da escola, enfim, é extremamente importante, é o que eu digo sempre. Quando eu acompanho, por exemplo, professores, quando eu acompanho até pediatras que querem saber mais, querem entender mais do lado energético, associado ao que eles vão lidar com a parte de química, né, de medicação, eu sempre digo o seguinte: é importantíssimo, imprescindível que os pais tenham um acompanhamento terapêutico. Porque, veja, não tem como você lidar e achar que o seu filho é o diferente, é o problema. Então, eu pego, se ele está muito nervoso, eu vou dar uma medicação, ele fica calminho, ok? Nesse primeiro momento. A medicação, qual é a minha opinião a respeito da medicação? Opinião realmente baseado em acompanhamento também de jovens, não são crianças menores que eu não atendo, mas jovens, adolescentes, e com seus transtornos, e que eu faço acompanhamento, e que eles também tomam medicação. A medicação, muitas vezes, ela é realmente um suporte para que o corpo, para que a mente dê uma certa base para que você consiga fazer um trabalho com essa criança, com esses pais, para que realmente você não necessite mais do medicamento. Agora, você não vai deixar o filho tomando medicamento para a vida inteira. E aí fica mais calmo, aí tem a atenção mais focada, aí tem. Por que eu digo isso? Porque na experiência clínica que eu tenho, muitos adolescentes com acompanhamento, com bem-estar, com tranquilidade, conhecendo os seus sentimentos e, fundamentalmente, sentindo que eles não são um peso dentro da casa, sentindo que eles não são um problema, sentindo que eles não são diferente do mundo, sentindo que eles não são, porque qual o sentimento que vem para esses pré-adolescentes e adolescentes, 14, 15, 16 anos? O
O que vem? A vida inteira. Eles de pequenininho foram ouvindo de professores, de pais, de familiares, de coleguinhas. Ai, você é estranho. Ai, você é esquisito. Ai, nossa, que louco. Eles se sentem o quê? Se eles não tiverem esse acolhimento e esse entendimento desses pais, vai gerar traumas. E esse trauma nessa criança não vai ser o que ela é. A energia que ela veio, esse transtorno identificado por esse campo energético diferenciado é uma coisa. O trauma que se forma por um acompanhamento errado, e muitas vezes, veja, não estou julgando os pais, muito pelo contrário, é extremamente difícil, em especial num país como o nosso. Porque, veja, é difícil o acesso, é difícil muitas vezes você ter o suporte de alguém. Não está acessível a todo mundo, muitas vezes. Então, veja, é difícil você se ver com o seu filho perdido no mundo e quando ele começa a ir para a escola, é problema lá e vem, despeja o problema em cima de você. Eu faço o quê? Eu preciso trabalhar, meu marido trabalha e a criança, e o que eu faço com isso? Aí você leva no médico, ele dá um remédio, seu filho fica dopado. E você fica arrebentado por dentro, coração dilacerado, porque como que eu faço isso com meu filho? E o que eu vou fazer de diferente? Percebe? Brasil, é muito difícil, eu sei que é muito difícil, mas o que realmente seria o ideal? Que pudéssemos ter justamente esse suporte para assim, mãe, seu filho não é diferente, seu filho não é errado, seu filho é seu filho, sabe? É saber lidar com isso, conduzir, só que é difícil. Eu não vou dizer que é fácil, não é fácil. Em especial, volto a dizer, no país como o nosso, tá? Mas assim, é necessário esse entendimento, esse acompanhamento. Para quê? Para que esses pais consigam realmente ficar bem, eles estando bem, eles conseguem não se sentir tão pressionados e eles podem realmente acolher esse filho. Porque imagina a dificuldade que é para uma mãe, ouvir várias críticas a respeito do pequenininho dela. Sabe, seu filho é isso, seu filho é aquilo, ele fez isso, o que que faz? Todo mundo fala, o outro reclama porque bateu, porque brigou, porque... E ela sozinha tendo que segurar aquilo. Imagina como é. Ela se sente profundamente frustrada. Ela se sente profundamente perdida, sem chão. Então, se ela tivesse, né, esse suporte, esse ombro amigo realmente, de assim, olha, tá tudo bem, mãe, tá tudo bem, sabe? Seu filho simplesmente não é o padrão, é simples assim. E vejam, essas crianças, eu digo para vocês, vocês pais que têm esse perfil de filhos, os seus filhos são 2, 3 vezes mais inteligentes do que todos os outros do padrão. É comprovado. É comprovado. Eles, ó, pegam assim. E, inclusive, por essa inteligência, eles pegam assim o seu sentimento, a sua tristeza, a sua decepção. Eles pegam assim, muitas vezes, um pai que, infelizmente, de repente, homens da geração lá atrás, muito antiga, e que de repente julgam, ah, é problema seu, é o seu filho, discutindo lá com a mãe, por exemplo. E esse sofrimento, esse sentimento de tristeza dessa mãe, esse filho está pegando tudo. E aí no outro dia ele vai ser 2 vezes pior lá na escola, porque ele se sente revoltado, ele quer fazer algo e não consegue. É a forma dele de lidar com isso. Afinal de contas, ele tem uma energia altíssima. Então, é isso. E tem comentário? Ai, tô em êxtase. Tem. É assim, Bé. A Nathalie Vitória falou, tem maneira natural, a maconha e essência, não sei o certo. Aí ela disse, remédios causam problema. Aí ela concordou exatamente. Aí ela fez uma pergunta. Tem pedras, cristais, né, que ajudam para essas crianças? Tem, E tem. essa Na verdade, assim, o que você falou, a Nathalie falou a respeito de todos os tratamentos alternativos. Sim, tem. É que, assim, casos e casos, né? Determinados casos, se você vai no médico, ele não vai querer nada alternativo, né? Ele vai realmente dar um remédio dopar. E muitas vezes os pais, né?
passa por vários estágios, tenta algo mais fraco, não resolve. Por isso que eu digo que é muito importante a estabilidade e o suporte desses pais, porque é o nível de centramento e de fortalecimento emocional, mental e emocional desse pai, dessa mãe, é que vai fazer com que você vá utilizando o que é mais natural, para dar tempo ao tempo, para as coisas irem se harmonizando. Aí até um fitoterápico, até cristaloterapia, tem cristais que Homeopatia. acalmam. Homeopatia, cristais que acalmam a criança, uma celestita, uma gelita, uma água marinha, isso tudo no quarto da criança, dá uma vibração, colocar em volta para energizar a água, para que ela beba, água fluidificada. Tem várias coisas alternativas que a gente faz para baixar. Tem cristais para crianças com TDAH, existem cristais para dar foco, para dar maior concentração, para tirar a distração. Então, tem vários recursos. Só que muitas vezes, vejam, esses recursos que a gente passa, que a gente orienta, muito legal. Só que qual dinâmica está passando essa família? Muitas vezes o nível de estresse é tanto, de irritação é tanto, que você quer dar um remédio mais forte para pronto, resolve. Acabou. Por quê? Porque depende de como está esse pai e essa mãe. Depende de como é a dinâmica do casal. Depende de como está a situação no núcleo familiar. Depende do ego, da vaidade, da tristeza. E também, não esqueçam, esse pai e essa mãe podem lá atrás ter passado por seus traumas. E aí, para eles, por exemplo, o filho com aquela característica, tá? Pode ser um filho com problema. E vira uma dor emocional, precisa de muita maturidade. Cristal para foco, sodalita, Cristal. sodalita é um cristal para foco muito bom, Para lápis criança, lazuli. Dé. É, Para então, criança. não, sim. Agora veja aí que tá. São cristais, dá para utilizar esses mesmos cristais para criança. O X da questão é que você tem que avaliar se essa criança TDAH, ela realmente é só TDAH. Porque normalmente as síndromes estão associadas. Então, colocar um exemplo. Você coloca uma sodalita no quarto ou na mesinha onde a criança vai estudar, para auxiliá-la nesse processo. Só que o que a sodalita faz? Ela deixa a mente muito aqui, que seria ótimo para o TDAH. Mas o que acontece? Ela tira a alegria, porque ela concentra a sua mente. E se essa criança ela tiver uma tendência a ser irritadiça, a sudalita já não é um bom cristal para isso. Você vai ter que fazer uma associação. Então, você vai ter que, de repente, usar uma sodalita junto com uma água marinha. Você vai ter que dosar as coisas. Vai muito do que é realmente a personalidade e qual a manifestação do transtorno identificado dessa criança. Por quê? Porque justamente pelo que a gente falou lá no início, se você for analisar cientificamente, clinicamente, os transtornos, tá? Os laudos, vai existir no estudo dos laudos algo muito mesclado. Por exemplo, uma criança TOD, ela normalmente é TDAH. Normalmente, eu não conheço um TOD sem ser TDAH. É as duas coisas. Então, muitas vezes eles estão muito misturados. A gente precisa avaliar e entender e conversar com esse pai para assim, como que é? Como que é no dia a dia? O que que essa criança faz? Qual é o quanto ela mais, qual é o gatilho para ela? O que ela não gosta de fazer? O que ela... Aí você consegue identificar através da homeopatia, identificar através da cristaloterapia, dos cristais para identificar através do floral. Então, são coisas que vai nessa característica especial desse ser que manifesta essa síndrome para que você possa harmonizar, tá? Utilizando esses recursos naturais e, no último caso, as medicações. Mas, sim, as medicações, por que não? Tem que utilizar, não é para, não quero, meu filho não vai tomar remédio. Ele não vai tomar remédio, vai ficar sofrendo? Não é justo isso. Só que ele não tem que utilizar o medicamento como algo é só aquilo. Não, ele tem que assim, é aquilo, da mesma forma que nós fazemos quando de repente nós sabe, a pessoa não está bem, adulto,
tranquilo, cuidando da sua vida, não está bem por algum motivo, passou por uma tristeza muito grande, passou por uma perda, passou por uma situação muito pontual, a pessoa está muito mal, com uma tristeza. Não, eu devo estar com depressão. Vai, procura um terapeuta, vem em atendimento. Essa pessoa vem em atendimento, eu sinto através do acompanhamento, se a gente somente com a terapia, somente com todos os recursos, radiestesia, cristaloterapia, com tudo que a gente faz e as técnicas cognitivas, se somente isso é o suficiente para a pessoa sair desse ponto de dor e ficar bem. Se a gente sente que está demorando para sair, a pessoa precisa sim de um suporte para quê? Para que essa medicação libere dopamina no cérebro, dê prazer, dê bem-estar, para que a pessoa fique bem e aí ela consiga trabalhar esse emocional, esse mental. Então, não é diferente com a criança. Não é diferente. É uma outra situação, mas não é diferente. A gente toma a medicação, mas medicação sozinha não vai fazer nada. A não ser viciar, a não ser dar vários problemas em fígado, enfim. E a dinâmica da família tem também que mudar. Tudo tem que mudar para adaptar este filho, né? Então é bem importante isso, esse entendimento. E, Tem uma coisa Dé, importante? Ah, você quer falar aí? Fala, por favor. sim, é incrível como é mágico. Eu vejo assim, de todos esses pontos, até pela experiência que eu ando tendo, Dé, o primeiro aprendizado para mim. E olha que eu não sou pai. Imagina para um pai e para uma mãe. Segundo o que eu acho que a gente tem que sempre lembrar, e é tão fácil de esquecer, que é assim, tudo que vem, tudo que aflora, todo sentimento, você bateu muito na tecla, né, Dé, de que esse filho, se ele tem toda essa inteligência, essa sensibilidade de enxergar, entender, aprender, inclusive de aprender, mas ele vai tão mal na escola, nada a ver com inteligência. Uhum. Tudo isso, ele sente. Sim, ele sente. Então, se uma coisinha engatilhou em você, bora trabalhar. Que seja um incentivo assim, não, meu filho não merece, esse meu sentimento, nem se for por ele. Ele não. Que a gente lembre que é para nossa evolução, sim, mas assim, se de primeiro momento nem se for, não, por ele. Eles não merecem. Eles não merecem. Então, assim, entenda, acolher esse sentimento e entender, trabalhar para realmente, na hora que você tem lá um filho extremamente com explosões, um Todd, vamos supor aí, com explosões assim. Então que ele não tem essa fonte de raiva vinda de você, sabe? E isso tudo é muito incrível, porque quando você trabalha um dedinho assim, uma unha assim, e você tem um acolhimento que você fala, isso é bobo. Você acha que isso. Você dá um acolhimento para essa criança, uma coisa mais boba do mundo. Do mundo. Essa criança olha para você, é uma coisa que eu não posso ficar falando muito, senão ela olha para você como se fosse um universo para te acolher. O olhinho dela parece uma nebulosa. É a coisa mais linda do mundo. Não tem preço. É bem emocionante. Exatamente. E olha só que importante, você disse assim, o pai de repente fala, não, a criança não vai bem na escola. Isso não falta de QI, muito pelo contrário, é extremamente inteligente. Volto a dizer, é comprovado, é 3 vezes mais inteligente do que aquele que é o padrão. O que que acontece? O nosso sistema de educação não está adaptado para crianças diferenciadas. Faz parte, isso é Brasil. Então, o que acontece? Cada um vai numa frequência de aprendizado. Cada um necessita de uma forma diferenciada de receber aquele conhecimento. E aquele conhecimento antigo, arcaico, que ainda é jogado aqui no nosso país, limitado, tá? É difícil. Não vai, sabe, não vai dar conta do potencial dessas crianças. Não dá. Por isso existe uma coisa que é assim. Nós precisamos entender, ter a avaliação. Meu filho está indo bem? Bem não é a nota. Bem é
Meu filho está gostando do que ele está fazendo? Ele tem alegria no aprendizado? Ele está se sentindo à vontade ali com aquele grupo? Então, se a média dele é A, é B, ou C, se ele tem que fazer ou não fazer, cumprir esses rótulos é exatamente isso que essas crianças elas vieram para ensinar para esse nosso planeta, que essas regrinhas, elas na maioria das vezes não levam quase a nada. É por isso que se a gente for estender isso daí, que não é o tema, mas se a gente for puxar o fio assim, ó, por isso que existem adultos profissionais gloriosos, muito bem remunerados e numa tristeza e numa infelicidade gigantesca. Porque muitas vezes eles cumpriram as metas lá atrás, eles tiraram a nota 10, 10, 10, 10, 10, eles seguiram certinho, não repetiram um ano e foi tudo muito bonitinho, mas eles estavam profundamente infelizes ali. Ninguém nunca perguntou para eles: você está feliz? Então, eu convido os pais a perguntarem para os seus filhos: filho, você está feliz? Você está feliz com o que você está fazendo? Então, essas crianças, elas vieram trazer essa energia da importância que é o acolhimento, muito acima de todas as regras, muito acima do que você vai ser, se você vai conseguir passar de ano ou não. Ai, vai ser taxado como burro. Quem é que taxa? Na verdade, os julgamentos, eles vêm porque a gente veste. Se a gente não vestir, sabe? Eu podia até contar uma historinha aqui, uma historinha arcaica, mas assim, eu conheci uma pessoa, eu vou contar, eu conheci uma pessoa, e a pessoa, assim, era muito legal. Ela tinha lá uns probleminhas, então a pessoa era mais faltava, né? Na época bem dinossáurica, onde se você faltasse muito, reprovava por falta. Não sei. Quem for bem antigo lembra dessa época, né? Os jovens não vão lembrar. Então, essa pessoa que eu conheci contou para minha assessora que assim, mais faltava do que aparecia. Mas aí a pessoa aparecia na sala de aula e fazia lá os testezinhos, as provinhas e tudo bem. Aí, quando os professores chamavam, né, para reunião de pais e mestres, chamavam lá a mãe dessa pessoa, falava assim: um absurdo, olha aqui, a gente vai reprovar, porque assim, tem tantas, né, falta, como que pode isso, né? Vai bem, mas assim, falta muito. E aí, a mãe dessa pessoa, ela disse assim: e qual é o problema? Se tiver que reprovar, reprova. Mas está indo bem. Ela está feliz. Que diferença faz para vocês? Para mim não faz diferença nenhuma. Então veja, o que a historinha dessa mãe fez naquele momento em relação a esse filho? Acolheu a pouca vontade que esse filho tinha de repente estar lá batendo cartão, mas ele tinha muita vontade de aprender. Talvez a dinâmica dentro daquela escola não atraía a atenção dessa criança direto. E ela estava cumprindo tudo bonitinho, fez as provas, fez tudo bonitinho. Então, veja, a gente tem que ter um olhar diferenciado. Temos regras? Sim. Temos ciclos letivos para cumprir? Sim. Temos que respeitar os professores? Com certeza. Isso tudo tem que ser passado para o seu filho. Só que aliado a isso também é o entendimento para não engessar no processo de aprendizado. Essas crianças que têm uma vibração diferenciada, elas precisam sim de uma amorosidade a mais, de uma paciência a mais, de um respeito a mais, de uma tolerância a mais e muitas vezes de você não se sentir tão pressionado com essas regras e simplesmente deixe viver. E isso longe do que a maioria pensa, isso daí tá dando favoritismo, vai ficar um bando de criança folgada. Não vai, não vai. Não tem nada a ver acolhimento com deixar fazer o que quer. É totalmente diferente. Por isso que eu digo que é necessário o entendimento. Quando os pais, eles realmente, se eles conseguissem ter esse suporte para poder se sentir bem, estável e não precisar demonstrar esse poder autoritário e o poder e uma autoridade por amor e não aquele julgamento, aquela criação à moda antiga,
Porque, veja, essa criação mesmo, à vontade, solto, faz o que quer. Não, não é isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo um olhar diferenciado, porque cada indivíduo, essa é a nova era. Quer queiramos ou não, tá? Queiramos aceitar ou não. Essa nova era, ela traz indivíduos. Não somos uma massa. Não é assim, tudo azul, tudo cor-de-rosa, tudo verde, tudo. Não, somos indivíduos. Cada um com as suas necessidades, cada um com o seu jeito, cada um com a sua característica, cada um com a sua forma de expressar. E tá tudo bem as diferenças. É muito importante acolher essas diferenças. E eu acho que nós temos ainda dentro do nosso sistema de formação de indivíduos. E quando eu digo formação, eu digo em todos esses aspectos, desde o núcleo familiar até o núcleo quando vai para a parte da escola, até os profissionais que atendem da área médica, todo esse acompanhamento nós temos que realmente expandir, expandir. Eu vejo, somos assim um país em evolução, né? E mundo em evolução. Infelizmente o Brasil ele está ainda bem lá atrás em várias coisas, né? Mas eu também não vejo muita diferença em alguns países que são desenvolvidos, mas que têm um olhar que tudo é medicação, tudo é erro, tudo é problema, tudo está errado, tudo tem que seguir regra, padrão, você tem que correr atrás do objetivo. Com certeza, temos que correr atrás do objetivo. Olha só que interessante, fazendo rapidamente um gancho, se você pega os adultos aí que estão correndo atrás dos seus objetivos, quando você está lá focado para estudar algo, de repente para um teste, para uma prova, para um concurso público, quanto mais você se pressionar, quanto mais o seu cérebro se sente pressionado para o foco, mais ele usa uma válvula de escape maravilhosa. Ele faz assim, ó, e dá um branco. Aí você vai para o teste e fala, gente, eu não acredito, eu estudei tanto, eu sabia tudo, e olha que porcaria, errei tudo. É simplesmente uma válvula que o nosso cérebro utiliza para não carregar demais. Então, até você, se está muito pressionado, eu quero, eu me determino, é resiliência, mas se não fizer, eu faço de novo, e de novo, e de novo. Quando você joga essa energia para você, você desbloqueia o seu cérebro, ele vai sem medo, sem retrocesso, sem... A criança ainda. Volto a dizer, se são mais inteligentes, o cérebro funciona mais rápido para isso. Para eles desligarem, botarem essa válvula para deu um apagão, não faço nada, não colaboro, não quero aprender, deu branco, é muito rápido. É muito rápido. Porque o acompanhamento, a orientação para essas crianças tem que ter diversidade, coisas criativas, um fluxo bem diverso dentro da sala de aula. Por quê? Justamente por isso, para trazer alegria, para trazer bem-estar. Elas funcionam no bem-estar, elas não funcionam na pressão. E não é porque elas são mal criadas. Não tem nada a ver. A gente tem que ter um horário diferente para esse novo. Gui, você tem uma pergunta? Uma colocação? Odê, inclusive, deixa eu te perguntar uma coisa de que eu vi também, já vi algumas crianças com diagnóstico e tal. Eu já vi que muitas crianças diagnosticadas com TOD, principalmente, têm o QI mais baixo. Esse teste de QI realmente indica a inteligência dessa criança? Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Então, não. Interessante que é assim, tem vários estudos hoje aonde inúmeros padrões, índices em relação aos testes em geral, hein? Pasmem, pasmem. Muitos médicos hoje sabem e até orientam seus pacientes médicos, tá? Que quando você vai fazer um exame médico, o teu teste sanguíneo, o teu bioquímico, o teu teste sanguíneo, o que vai identificar ali não é a realidade do teu organismo. Os índices estão mudando e mudando constantemente. Por quê? Porque a velocidade da informação e dos estudos está assim, ó, extremamente acelerado. Esse teste de QI já foi. É
extremamente ultrapassado. Existem testes diferenciados para as crianças que têm o que são chamados transtornos. Testes diferenciados. Eu tenho um amigo que, assim, ele até brinca, ele fala, não fala comigo que eu tenho TDAH, não fala comigo. Nossa, uma memória incrível. Percebem? Não tem regra. Estamos lidando com o novo. É importante a gente não ficar naquele rótulo que está ali no papel. Ah, é isso. A criança é isso, então é isso que ela vai manifestar. Não, não. Pais não aceitem assim. Foi diagnosticado como? Então tem. Não, não, não é assim. Você vai pegar a base, vai pegar a orientação médica, vai pegar, sim, o suporte, se necessário, da medicação. Você vai se informar e vai abrir a sua visão a respeito disso, junto com os profissionais que acompanham o seu filho, junto com os professores, junto com o colégio, se possível for, né? Para quê? Para que haja essa parceria. É um olhar de entendimento dentro do que se chama problema, não é? O problema é a forma como a sociedade lida com a situação. E não as crianças. As crianças não são de forma alguma um problema. Nunca foram. Nunca foram. Infelizmente, é algo ainda novo. E quando você disse, você colocou olha, no horário, né? Quando você colocou aquele parêntese, você disse assim, que algumas pessoas comentam, nossa, o que, que vai ser do nosso mundo com essas crianças? Está tudo perdido. Exatamente. Veja, isso é uma frase tão antiga. Nossa, tão antiga. Meu avô falava isso para os meus pais falavam isso para mim, e que bom, eu não falo isso para as pessoas porque eu quis romper esse padrão. Porque, veja, o que vai ser, eu comentei outro dia, nós estávamos na live anterior falando sobre isso, que justamente esse novo padrão, esse jovem é mais sensível, esse jovem, que bênção que esse jovem é isso? Porque, veja, se o nosso planeta na mão de toda essa herança antiga estivesse 100% no caminho certo, a gente não estava enfrentando uma guerra onde estavam destruindo hospitais, onde estavam colocando as crianças, estão, né, colocando as crianças nas gaiolinhas e torturando, onde, enfim, não preciso falar. E nós passamos por 2 guerras e várias guerrilhas por aí. A gente não estava destruindo o planeta, a natureza, os rios, o clima. Então, veja, será que a gente não tem que dar uma chance? Não é sábio dar uma chance para o novo? Vamos deixar essa nova versão trabalhar em conjunto conosco, pegar a sabedoria antiga, abençoada, e agradecermos toda a nossa ancestralidade, pegar tudo isso de bom, observar o que não está bom, podemos alterar, entregar realmente na mão do novo, para que esse novo possa transformar algo muito melhor. Eu acho que o nosso planeta merece. Então, veja, se passa na cabeça de vocês, meu Deus, o que vai ser? Eu tenho certeza que vai ser algo lindo. Se nós, a minha geração antiga, deixar, permitir, abrir espaço e der suporte, acolhimento e amor para esse novo, nosso planeta vai ser uma bênção. Realmente esse é o caminho. Agora, se a gente ficar travando tudo, impedindo tudo, julgando, falando que eles não sabem fazer nada, e meu Deus, não pode ser assim, tem que, deixa que eu faço, porque você não faz nada direito. Você vai querer mudança como? Se você quer mudança usando sempre as mesmas regras, é tipo mais ou menos assim, vou dar um exemplo. Eu reclamo porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Aí alguém vem fazer para mim, não, larga que eu é que sei fazer. Cara, cadê a lógica? Não tem, né? Não tem lógica nisso. Então a gente tem que abrir, expandir e entender que realmente o novo tem a vibração da nova era. Muitas coisas caíram realmente por terra e vejam, muitas mais vão cair. É fato. É fato. O mundo que vocês estão vendo agora, em 5 anos, vocês não vão conhecer. Por quê?
que as mudanças de geração que acontecia a cada 100 anos, agora está acontecendo a cada 5 anos. Por quê? Por conta dessa aceleração em todo o processo. Isso, toda essa era digital trouxe. Inteligência artificial, ela está aí e está mudando o panorama da nossa vida. Temos que se abrir para isso, entender e administrar isso da melhor forma. É muito importante. Não dá para ficar engessado. Quanto mais nós ficamos engessados, mais essas crianças sofrem e automaticamente nós também vamos sofrer com o sofrimento delas, né? Tem um comentário? Sim, o Júnior. Oi, Vanessa. O Júnior falou, Júnior Vasques 1. É aquele negócio que as pessoas falam. Na minha geração era melhor. Sempre as novas gerações vão achar que sua geração sempre vai ser melhor. E é verdade, né? É que nem você falou, né, Dé? Passa uma, passa outra e sempre acabou o mundo, né? Ainda bem, Exato. porque E foi não, e acabando mesmo. veja, é exatamente isso que a gente quer, né? A gente quer romper isso. Eu acho que chega já, né? Chega de ouvir o meu avô falando que, meu Deus, que horror, criticando meu pai criticando a mim. Chega, né? Eu acho que agora a gente tem que dar um crédito, né? Porque já foram muitas e muitas e muitas. É sempre assim. E por que essa resistência? É resistência ao novo. A gente tem o humano, tristemente, somos os seres com a maior capacidade de adaptação. Então, por que que a gente tem tanto medo do novo? Por que que intimida tanto? É isso que necessita, sabe, autoconhecimento, é para isso. Por que que eu tô com medo disso que eu não conheço? Ah, é errado você colocar uma luz amarela no seu cabelo. É errado por quê? Porque você nunca viu uma luz amarela, então para você é diferente. Eu te entendo, para você é diferente. Para mim, não. Eu sinto de outra forma. Então, nós temos que permitir que o outro sinta e veja de outra forma, sem esse julgamento tão feroz. E também o novo, ele tem que ter um entendimento com essa geração antiga que está morrendo de medo, com que está perdendo, está escorrendo pelas mãos. É natural. Por que existe julgamento tão grande? Porque sempre quando uma geração vai envelhecendo e entra nova, é natural que essa geração vá perdendo esse controle, pelo menos um pouco desse. E ela se sente intimidada. Então, realmente, ela, além de se assustar com algo que é novo, ela se sente intimidada, então ela pré-julga. Aí entra o tal do autoconhecimento para ter a paz de que o meu lugar é o meu lugar. Ninguém ocupa. E vocês ocupam um lugar que é de vocês. E a minha geração vai, e a outra vem, e assim sucessivamente. E quanto mais a gente se auxiliar e se acolher, melhor é para todos. Só isso. Tem um comentário? Um resumo da live. O Júnior Vasques falou. Eles não entendem que essas novas gerações são aqueles seres que vieram para a libertação, não somente de si mesmo, mas também de toda a ancestralidade. Mas infelizmente não há essa consciência. É, exato. Mas assim, Júnior, eu digo para você sinceramente, eu tenho um otimismo gigantesco e eu vejo que somos muitos com consciência, muitos. E esse princípio que você falou, se libertar e libertar a ancestralidade, é constelação familiar. Cada ser que se liberta, liberta as gerações anteriores, justamente porque a gente não perpetua a dor. Se eu vejo, faço e assumo de forma diferenciada, eu não vou colocar adiante a mesma dor que meus pais carregaram. E tá tudo bem que eles carregaram, eu os entendo, eu os acolho, mas eu não perpetuo, porque eu percebo que não serve mais. Essa dor eu não carrego mais. Então é libertar essa ancestralidade. E assim, somos muitos. Não pense que não tem muita caminhada. Sim, tem muita caminhada, mas somos muitos. Eu encontro muitas pessoas conscientes. Eu vejo seres com uma empatia e uma vontade de mudança gigantesca. E aqui eu esbarro com vários. Cada vez que a gente faz live, eu fico encantado com algumas pessoas, com a percepção, com o que eles falam comigo depois no privado. Pessoas que muitas vezes
não me conhecem, entraram na live, ficaram, ouviram e no final vão lá no privado, falam comigo e eles têm essa percepção, eles têm essa visão linda e aberta, essa consciência maravilhosa. Então, eu sou 100% otimista, né? Esse nosso presente e futuro já está se construindo de uma forma melhor. Mesmo com várias coisas acontecendo por aí de uma forma caótica, infelizmente, muitas vezes a transformação, ela acontece pela dor. Então, é natural que esteja todo esse sofrimento. Quem não quer expandir, quem não quer se auto-observar, vai gerar um sofrimento para poder ir adiante, né? Para poder realmente transmutar. É por aí. E vamos. Ó, eu peço perdão para quem está entrando agora nesse minuto e aí nós já estamos saindo, né, tio Gui? Eu peço perdão, mas nós vamos ter que encerrar pelo tempo. Gratidão infinita, Gui. Gratidão, gratidão. Você, assim, é peça-chave aqui, é testemunho sempre. E gratidão por você ser esse mestre tão, sabe, à frente do seu tempo até, e assim, tão focado e tão perceptivo para notar a necessidade de cada serzinho que está ali com você e fazer esse bem dentro desse trabalho. E gratidão a vocês, pais, que estiveram aí, ou que são tios, ou que são familiares, e que têm essa consciência, essa vontade de evoluir, essa vontade de ir adiante e de acolher todos esses serezinhos incríveis que estão no nosso planeta. Eles são realmente uma bênção, né? E cada um que se transforma através da presença deles está fazendo também um trabalho maravilhoso por esse planeta azul tão bonito, né? Que é o planeta Terra e tão judiado. Então, ó, gratidão imensa, uma noite abençoada para todos vocês e até o próximo encontro. Boa noite.